dia, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã nós vamos aí fazer mais um estudo sobre a vida em família. E hoje nós estaremos estudando um pouco da palavra, porque nem sempre tudo em família vai bem. E quando a família não vai bem? Essa é a pergunta para hoje. E quando a nossa família não vai bem? É claro que a Bíblia, ela nunca pega os problemas familiares e coloca debaixo do tapete. Não, ela nos mostra, porque servos de Deus também passam por dificuldades. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena ser lido. Diz assim: certo dia, Eliseu passou por Surém, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por nós. É santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. E que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho. No tempo determinado, fez ele 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia para ter com o seu pai, e estava com segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o para a sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, o profeta Eliseu. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia da festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela um abardar da jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo.
Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhes: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, e então se chegou Geazi para arrancá-la. O homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu, e não nos manifestou. Ela disse: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele nem voz, nem sinal de vida. Então voltou e a encontrar-se com Eliseu, e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez para lá e para cá, e tornou a subir e estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e lhe disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se-lhe aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Aqui neste relato da palavra do Senhor, trata-se de um milagre. Nenhuma mãe tem um coração preparado para perder um filho. Ainda mais um filho tão esperado quanto foi o filho dessa sunamita. Quando nós lemos, quando nós falamos sobre família, nós podemos ter 2 reações diferentes. Você pode dizer: oba, eu tenho uma família, e se sentir feliz por isso. Mas em outros momentos você diz: ai, eu tenho uma família. Uma destas frases, ela vem à nossa mente quando nós pensamos em família. Sim, porque ao mesmo tempo em que a família pode representar um lugar de alegria, de crescimento emocional e espiritual, de desafios e sonhos compartilhados, ela também pode representar um lugar de conflitos mal resolvidos, um lugar de julgamento, um lugar de críticas e de dor, de feridas abertas e ausência de comunicação saudável e construtiva. Por isso, é tão importante que todas as pessoas cristãs estejam inseridas no projeto do reino de Deus e olhem com cuidado e com muito amor para a família,
que busquem formas de transformar o lugar onde a sua família vive, transformando em um lugar onde emana saúde, alegria e paz. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos na história ali de Eliseu, o primeiro encontro revela uma família acolhedora, abençoadora. Essa família, ela tinha um propósito de acolher bem aquele homem de Deus, de abençoar a vida daquele profeta, de maneira que ele tivesse ali na sua casa um lugar de pouso, um lugar de refrigério. Mas faltava àquele casal abençoado um filho. Faltava uma bênção especial. O profeta, então, intercede por essa família. E nessa intercessão, Deus os abençoa e lhes concede um filho que se transforma na alegria daquele lar. Tudo caminhava bem, até que surge uma circunstância inesperada, como em nossas casas sempre acontece. O filho daquela sunamita adoece e morre. Tudo foi tão repentino que ela mesma não conseguiu reagir tão bem a este fato. E ela age de forma impulsiva, de forma emocional. Ela deixa o filho morto lá dentro do quarto do profeta, sobre a cama do profeta, e sem contar a ninguém, ela fecha aquela porta e vai ao encontro do profeta. Ao invés dela se preocupar com os preparativos de um funeral, ela vai ao encontro de alguém que podia fazer um milagre na vida dela. Ela vai naquele que podia ser o mediador do milagre, que podia reverter a sua situação. Ela acreditava que assim como Deus ouviu o profeta lá atrás e a concedeu a bênção de um filho, este mesmo profeta podia ser instrumento para ressuscitar a sua criança e mudar a sua história. Este acontecimento foi possível porque o profeta havia um relacionamento com aquela família. Precisou ter perseverança. Ela não viu os obstáculos e ela foi enfrentando os obstáculos até chegar ao profeta. Quando se achega ao profeta, ela não abre mão daquilo que estava em seu coração. E ela, ali naquele momento de encontro, ela insistiu com o profeta de que Deus havia começado algo e ele não podia terminar daquele jeito. O sonho daquela mulher não podia ser interrompido daquela forma. A sunamita, ela primeiro viu a ação de seu filho não ter resultado. Ela precisou de uma intervenção, de que o milagre acontecesse. E a primeira tentativa de ressurreição foi através de Geazi, uma tentativa frustrada. E quando o profeta chega, ele também, ele vai até lá. Quando Geazi vai e leva o bordão, o que o bordão é? Ele é uma vara, e essa vara era símbolo de sustentação. Aquela vara era um símbolo de apoio. E uma vez colocada sobre o menino, mas não houve resultado. E aí, a ressurreição daquilo que estava morto veio a partir do toque do profeta. Não um milagre que vai assim rapidinho, não, ele deita, ele se aproxima, ele toca, é mãos em mãos, olho no olho. E aquilo que estava frio começa a aquecer e a receber de novo a vida. Após ver a vida do filho sendo restaurada, aquela sunamita se prostra e agradece. Ela tem um gesto de gratidão diante daquilo, da bênção alcançada.
E essa palavra, queridos, ela traz para a gente uma iluminação para a nossa vida. Porque a experiência de dias difíceis, ela nos ensina a buscar a restauração da nossa família. A minha e a sua família, ela não está isenta de passar por momentos difíceis e momentos que são necessários uma restauração. Nós podemos, então, trazendo para o nosso dia a dia, nós primeiro precisamos identificar o que está morto na nossa família e ir em busca de uma solução. Como a sunamita fez, nós devemos apresentar diante de Deus as nossas necessidades, aquilo que está morrendo em nossas famílias. Embora muitas vezes nós necessitamos falar com alguém, nos aconselhar, nós precisamos entender que o que é mais importante é colocarmos primeiramente aos pés do Senhor as nossas dificuldades. Aquilo que está morto, aquilo que está adormecido, precisa ser colocado primeiro nos pés do Senhor Jesus. Segundo, nós precisamos perseverar na busca da nossa bênção. A sunamita foi em busca do homem de Deus. Ela perseverou em querer falar com ele. Em nossa busca pela restauração da nossa família, muitos obstáculos surgirão, com o intuito de nos fazer desanimar e desistir da nossa família, nos fazer parar. No entanto, nós devemos perseverar no alvo que Deus estabeleceu. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra na sua vida. Essa boa obra se chama família. E você não deve sair por aí abrindo mão daquilo de mais precioso que Deus te deu. Ao contrário, você deve perseverar na sua busca. Terceiro, nem sempre a nossa busca terá uma resposta imediata. Pense, meu irmão, minha irmã, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para tudo. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de paz, tempo de guerra. E hoje você pode entender essa palavra. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Por isso, nós não podemos desistir, mas precisamos aprender a confiar e descansar nele de todo o nosso coração, com a certeza de que ele deseja o melhor para a nossa família. Quarto, o processo de restauração da nossa família se dá a partir da oração e da proximidade. Às vezes, nós vivemos momentos familiares e a gente às vezes quer se distanciar da família. O que deu vida àquele filho foi a presença, o toque. Mas é preciso prestar atenção nas atitudes do profeta. Antes de qualquer gesto, aquele profeta orou. Veja aí no versículo 33. Então, fechou a porta sobre eles, ambos, o profeta e Geazi, o seu moço, e orou ao Senhor. O profeta sabia que não era dele que vinha o poder vinha de Deus. E aí, uma vez revestido do poder de Deus, isso nos ensina que a nossa fé precisa estar firmada na presença de Deus. Nós precisamos nos apoiar nesta fé. Ainda que você peça ajuda em oração para outra pessoa, você deve orar. Você deve apresentar a causa diante de Deus. Necessitamos sim da intercessão, mas nós deveremos orar com fé, pedindo a Deus que restaure.
Nós devemos orar muito, mas a presença junto à nossa família faz muita diferença. O olhar sincero que compartilha o amor, as palavras de afeto, de perdão, de aceitação, são gestos que vão aquecer a vida daquele que está com seus sonhos mortos, que está se sentindo desamparado, está se sentindo sem vida. O Senhor é poderoso para restaurar a vida na sua família, na sua casa. E por fim, o processo de restauração gera em nós gratidão. Aquela mulher ficou agradecida. E o gesto que ela fez foi prostrar-se em terra e agradecer a bênção que ela havia recebido. E eles foram abençoados mais uma vez. As nossas famílias são muitas vezes bombardeadas por acontecimentos inesperados, carregados de tristezas e de alegrias. Acontecimentos que geram dor, geram medo. É por isso que nós precisamos desenvolver em família relações que permitam a gratidão. Um amadurecimento de maneira que nós possamos também ser gratos por aquilo que estamos enfrentando. Situações diferentes que fazem com que nós tenhamos maturidade emocional. A nossa fé precisa ter a certeza de que Deus pode mudar as possibilidades, mesmo sabendo que existem situações que humanamente falando, não vão ter o desfecho que nós esperamos. Mesmo assim, nós devemos perseverar e agradecer e testemunhar a manifestação da graça de Deus, mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando a situação não está como nós havíamos sonhado. Nós precisamos lembrar que a graça de Deus vai além de tudo isso. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você que nem sempre nós estamos preparados para enfrentar em famílias as mudanças drásticas que a atingem. Mas como nós devemos reagir? Nós vamos perder as nossas esperanças, desanimar na fé? De jeito nenhum. Por isso eu quero propor para você, primeiro, sinta-se responsável por garantir o bem-estar da sua família. Se coloque ali em oração por ela. Segundo, cultive um período semanal em família. Algumas atividades que vão fortalecer os laços. Se comprometa a ligar para aquele parente que está distante, para jogar um joguinho com seu filho, com a sua filha, assistir um filme. Estar em família, tomar um café juntos, isso faz toda a diferença. Terceiro, tenha uma vida devocional em família. Oração e leitura bíblica nos prepara para os acontecimentos inesperáveis, que só Deus pode saber como virá. Mas certamente você estará fortalecido para enfrentar qualquer coisa. Invista na sua família, na maturidade da sua família. E mesmo que você passe por situações de grandes dificuldades, você é chamado para renovar a sua fé e fortalecer e ser como um luzeiro resplandecendo no meio da sua família. Amém? Vamos orar? Ó Deus, quantas vezes, ó Pai, como família, nós enfrentamos situações como a da sunamita, situações de perda, de dor, de sofrimento. No caso dela, Pai, Tu fizestes um milagre, assim como o Senhor já fez um milagre na vida de tantas outras pessoas. Mas nem sempre é a Tua vontade o milagre. Às vezes o Senhor permite que a nossa família venha sofrer perdas, mas mesmo nos momentos mais difíceis, nós devemos perseverar na nossa fé,
Nós devemos viver aquilo que nós cremos e que pregamos. Por isso nós entregamos diante do teu altar a vida da nossa família. Pedimos, fortaleça-nos, dá-nos estratégias para lidar com as dificuldades que se apresentam. E uma vez fortalecidos em Ti, nós vamos testemunhar que a Tua boa mão esteve conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu domingo e que você possa perseverar nestes estudos bíblicos. Em nome de Jesus. Amém.